Turma, dando continuidade, falando agora da tautomeria ou isomeria dinâmica, certo? É o seguinte, os compostos que apresentam tautomeria encontram-se em equilíbrio dinâmico, olha só. Para que os compostos apresentem tautomeria ou isomeria dinâmica, eles têm que estar em equilíbrio dinâmico. Essa palavra é importante. Esse equilíbrio dinâmico pode ser de duas formas. Eu posso ter um equilíbrio dinâmico entre uma cetona e um enol, um equilíbrio dinâmico entre uma cetona e um enol. Lembre que o enol é um álcool com ligação dupla. Se eu tenho um equilíbrio de uma cetona com um enol, essa forma vai ser a forma cetoenólica. A forma cetoenólica é quando eu tenho um equilíbrio entre uma cetona e um enol. Tá? E a outra forma é um equilíbrio entre um aldeído e um enol, que é a forma aldoenólica. E a forma aldoenólica é um equilíbrio entre um aldeído e um enol, é a forma aldoenólica. Então, as duas formas, o equilíbrio ocorre de forma semelhante. Vamos olhar primeiro só para uma delas, tá? Para uma delas. Então, observe, tá? Esse equilíbrio, eu tenho essa forma aqui, a forma ceto, ou seja, nessa estrutura aqui, tá? Nessa estrutura aqui, a forma ceto, onde eu tenho o quê? Eu tenho uma carbonila entre carbonos, a forma ceto, de cetona, tá? Ou seja, eu vou ter aqui uma cetona em equilíbrio com esse álcool insaturado, que é um álcool com ligação dupla, que é um enol, certo? Apresenta uma hidroxila aqui. É a forma enólica, um álcool com ligação dupla, tá aqui a hidroxila. Minha gente, essa setinha aqui, essa dupla seta indica equilíbrio. Isso significa dizer que tanto a forma ceto como a forma enólica, elas estão coexistindo juntas. Tanto a forma ceto quanto a forma enólica estão existindo juntas nesse sistema que está em equilíbrio. Então, nesse sistema que está em equilíbrio, eu vou ter as duas formas coexistindo juntas. Eu vou ter a forma ceto se transformando na forma enólica e, ao mesmo tempo, a forma enólica se transformando na forma ceto. Isso, indo e voltando, certo? É um equilíbrio. As duas formas coexistindo juntas. E como que um composto se transforma no outro? Observe essas setinhas que eu coloquei aqui, ó. Tá? Primeiro, né? Para que a forma ceto se transforme na forma enólica, certo? Eu vou ter que ter uma ligação dupla, ela é constituída de uma ligação sigma e a outra ligação é pi. Beleza? Uma ligação é sigma, a outra ligação é pi. Os elétrons da ligação pi nessa ligação dupla carbono-oxigênio, certo? Os elétrons da ligação pi nessa ligação dupla carbono-oxigênio, eles deslocam-se, certo? Para a ligação simples carbono-carbono. Os elétrons pi da ligação dupla carbono-oxigênio se deslocam para a ligação simples carbono-carbono. E aí eu formo essa dupla ligação entre carbono-carbono. Ao mesmo tempo que isso ocorre, certo? O oxigênio, quando perde o elétron pi, ele atrai o átomo de hidrogênio adjacente no carbono adjacente. Ele atrai o átomo de hidrogênio no carbono adjacente, produzindo a hidroxila na forma enólica. Beleza? Então, aí ocorre a transformação de um no outro. Então, repetindo, para a forma ceto passar para a forma enólica, observe que essa é forma ceto porque eu tenho uma carbonila entre carbonos. Para a forma ceto passar para a forma enólica, o elétron pi dessa ligação dupla carbono-oxigênio vai
para a ligação simples carbono-carbono, formando a dupla ligação, e ao mesmo tempo o oxigênio atrai o átomo de hidrogênio que está no carbono adjacente. Atrai o átomo de hidrogênio que está no carbono adjacente, formando a hidroxila, ou forma a forma enólica. No retorno, na volta, ocorre o inverso, né? No retorno, aqui na volta, ocorre o inverso. A dupla ligação, os elétrons π dessa dupla ligação carbono-carbono se deslocam para cima, certo? Formando uma ligação dupla carbono-oxigênio. E aí o hidrogênio ele vai para o carbono adjacente, é perdido e vai para o carbono adjacente, tá? Desfazendo a hidroxila, beleza? Aí eu tenho uma conversão da forma enólica para a forma ceto, tá? Então, esse mecanismo é o mesmo mecanismo que ocorre, na conversão da forma aldo para a forma enólica. É o mesmo mecanismo. A diferença é que na forma aldo, né, vem de aldeído, a carbonila não está entre carbonos. A diferença é que aqui a carbonila não está entre carbonos. Tá? Não está entre carbonos, mas a mesma coisa acontece. Elétrons π são deslocados para essa ligação simples, formando a ligação dupla aqui, e imediatamente o hidrogênio do carbono adjacente é atraído para o oxigênio, formando a hidroxila. Aí eu passo da forma aldo para a forma enólica. Lembrando que as duas formas estão coexistindo em equilíbrio. As duas formas estão coexistindo em equilíbrio. Então, isso é tautomeria. Isso é tautomeria. E na tautomeria, a gente observa o seguinte, que essas estruturas que encontram-se em equilíbrio, vão apresentar formas moleculares idênticas. Fórmulas moleculares idênticas. Tá? Essas estruturas que encontram em equilíbrio vão apresentar fórmulas moleculares idênticas. Certo? Então, isso é tautomeria. Vamos observar agora as observações. A observação número 1 diz o seguinte: observe que as formas em equilíbrio diferem na localização de um próton em uma ligação dupla. Então, as formas que estão em equilíbrio, vamos ver aqui o equilíbrio da forma aldo-enólica, tá? Aldeído e enol, que eles vão diferir uma da outra apenas, tá? Apenas na localização do próton, que antes estava no carbono e agora está no oxigênio, formando hidroxila. Então, vão diferir na posição do próton e também na posição da dupla ligação, que antes estava entre carbono e oxigênio e agora entre carbonos. Então, as duas formas em equilíbrio, elas diferem pela posição do átomo de hidrogênio e da dupla ligação. Beleza? Apenas isso, as formas moleculares vão ser iguais. É a primeira observação. Observe que as formas em equilíbrio diferem na localização de um próton e uma dupla ligação. Observação número 2. Para que possa existir a forma enólica, o composto que apresenta a função aldeído ou cetona deve possuir um átomo de hidrogênio ligado ao carbono adjacente ao carbono da carbonila. Então, minha gente, isso é obrigatório para que possa existir tautomeria, ou seja, para que possa existir equilíbrio dinâmico entre cetona e enol, ou entre aldeído e enol. É preciso que eu tenha um átomo de hidrogênio ligado ao carbono adjacente ao carbono da carbonila. Vamos ver o que é isso aqui. Observe, ó, na forma aldo, o que é o carbono da carbonila. É preciso, para que exista tautomeria, que eu tenha pelo menos um átomo de hidrogênio ligado ao carbono adjacente ao carbono da dupla. Tá? Esse aqui é o carbono adjacente ao carbono da dupla, e é preciso que ele tenha um hidrogênio.
É isso que a observação fala. A mesma coisa na forma certa. Então, aqui é o carbono da carbonila. Para existir tautomeria, é preciso que o seu carbono adjacente, que é esse, apresente um átomo de hidrogênio. Beleza? É isso. Vamos agora para metameria ou isomeria de compensação. A metameria ou isomeria de compensação ela ocorre com compostos pertencentes a funções que apresentam heteroátomo. Certo? Ocorrem compostos. A metameria ou isomeria de compensação ocorre em compostos pertencentes a funções que apresentam heteroátomo. Por exemplo, a função éter. A função éter possui heteroátomo. Só que observe, né, o etoxietano. O etoxietano, eu tenho um heteroátomo aqui, o oxigênio entre carbono, só que para um lado eu tenho um etano e para o outro lado eu tenho outro, para um lado eu tenho um radical etil, para um lado eu tenho um radical etil, para o outro lado eu tenho outro radical etil. Então, etil para um lado, etil para o outro. Por isso que é etoxetano. No metoxpropano, está aqui o heteroátomo oxigênio entre carbonos. Para um lado eu tenho um metil, para outro lado eu tenho um propil. Ou seja, ele difere nos radicais ligado ao heteroátomo. Então, tanto o etoxetano quanto o metoxpropano, ambos apresentam fórmula molecular C4H10O. Ambos possuem fórmula molecular C4H10O, só que um, né, é diferente do outro devido à posição do heteroátomo, certo? Aí, minha gente, eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte observação. Observe aqui que a isomeria, a metameria ou isomeria de compensação, não confundir com a isomeria de cadeia homogênea e heterogênea. Anteriormente, a gente viu a isomeria de cadeia homogênea e heterogênea. Na isomeria de cadeia homogênea e heterogênea, uma cadeia possui um heteroátomo. Já outra cadeia não possui heteroátomo porque o átomo que seria o heteroátomo não está entre carbonos. Tá? Então, eu vou voltar aqui só para a gente mostrar essa diferença. Olha só. A isomeria, tá, de cadeia... A isomeria, ó. Isomeria de cadeia homogênea e heterogênea. Esses isômeros aqui são isômeros de cadeia homogênea e heterogênea. Observe que esse daqui possui o heteroátomo nitrogênio. Já esse outro aqui, o nitrogênio não está entre carbonos, portanto não possui heteroátomo. Uma cadeia heterogênea, a outra é homogênea. Então são isômeros de cadeia homogênea e heterogênea. É diferente desse outro tipo de isomeria que a gente está vendo aqui, que é a isomeria de compensação, porque ambas as estruturas possuem heteroátomo, certo? Ambas as estruturas possuem heteroátomo, só que em uma delas o heteroátomo está numa posição e na outra está em outra posição. Não confundir. Beleza? Outra coisa, pessoal, é que como o éter é caracterizado, certo? Como o éter ele é caracterizado por um oxigênio entre carbonos, tá? E a posição desse oxigênio entre carbonos está diferendo um do outro, tá? Esse tipo de isomeria é de isomeria de compensação, mas não confundir com a isomeria, não confundir também com a isomeria de posição quanto à posição de um grupo funcional. Tá? Esse tipo, quando eu tenho um heteroátomo entre carbonos diferindo na posição, esse tipo de isomeria é de compensação, tá? Ou metameria. Mas não é isomeria de função como a gente já viu anteriormente. Então, só também para não confundir. Beleza?
A metameria, não confundir metameria com isomeria posicional quanto ao grupo funcional. Não confundir metameria com isomeria posicional quanto ao grupo funcional. Por quê? Porque na metameria, certo? A posição do heteroátomo difere, mas é heteroátomo. E lá na do grupo funcional, certo? Lá na do grupo funcional é um grupo, certo? É um grupo funcional, é um grupo funcional que está diferindo a sua posição, certo? Então também não confundir metameria com isomeria de posição quanto ao grupo funcional e não confundir metameria, tá? Não confundir metameria com isômero de cadeia homogênea e heterogênea, tá? Então, repetindo, a metameria ou isomeria de composição ocorre com compostos que pertencentes a funções que apresentam heteroátomo. Então, entre éter ocorre metameria, tá? Quanto à posição aqui, ó, do oxigênio. Na função amina também ocorre metameria. Observe que eu tenho um nitrogênio entre carbonos aqui e nitrogênio entre carbonos aqui. Só que esse nitrogênio de um lado eu tenho etil, do outro eu tenho também o outro etil. Mas desse lado eu tenho metil e desse lado um propil, tá? Um propil. Então, são compostos diferentes, ambos apresentam heteroátomo, portanto, e como ambos possuem a mesma fórmula molecular, são isômeros de compensação dentro da função amina, tá? São isômeros de compensação ou metameria. Não confundir, repito, com isômeros de cadeia homogênea e heterogênea. Não confundir, porque nesse caso aqui as duas cadeias são heterogêneas. Certo? Então, a metameria ocorre com a função éter, ocorre com a função amina e também ocorre com a função éster, porque a função éster também possui um heteroátomo oxigênio entre carbonos. Tá? Oxigênio entre carbonos. A diferença do éster para o éter é que esse carbono aqui ligado ao oxigênio apresenta uma carbonila. Tá? Corresponde a uma carbonila. Tá? Então aqui eu tenho um outro tipo de metameria, porque aqui eu vou ter um propanoato de metila e aqui eu vou ter um etanoato de etila, certo? Aqui eu vou ter um etanoato de etila. Então, oxigênio de um lado, um propanoato, e nesse aqui de baixo é um etanoato, e aqui o metil e no de baixo um etil. Então, por isso esses compostos apresentam a mesma fórmula molecular, certo? Possuem a mesma fórmula molecular. Como são compostos diferentes, então são compostos isômeros, porque são diferentes, mas possuem a mesma fórmula molecular. E são isômeros de compensação, por quê? Por causa que ambos possuem heteroátomo. Tá bom? E então é um isômero de compensação ou metameria na função éster. E eu também vou ter na função tio-éter. Lembra a função tio-éter, minha gente? É aquela que eu vou ter um enxofre entre carbonos. O heteroátomo é o átomo de enxofre. O heteroátomo é o átomo de enxofre que vai estar entre carbonos. Tio-éter. Por que é tio-éter? Lembra que o éter é um oxigênio entre carbonos, então tio-éter é um enxofre entre carbonos. Aí eu vou ter esse primeiro composto que é o etil-tio-metano e o segundo composto que é o metil-tio-propano. Na verdade aqui, minha gente, desculpe, tem um erro nessa função aqui, não é etil-tio-metano não, é etil-tio-etano, tá? Etil, certo? Tio-etano, etano. Então,
me desculpe por esse erro, nesse primeiro composto aqui, em vez de ser metano aqui, é etano. É etil-etano. Tá? Etil-etano. Aí observe que eles são isômeros constitucional. Certo? Eles são, aliás, desculpa, eles são isômeros de compensação. Eles são isômeros de compensação. Por quê? São isômeros de compensação. Porque ambos vão possuir o heteroátomo enxofre. Ambos possuem a fórmula molecular C4H10S. Ambos possuem a fórmula molecular C4H10S, só que eles diferem na posição do átomo de enxofre. Enquanto esse enxofre está entre dois etis, esse enxofre está entre um etil e um propil. Tá bom? Então, também vai ser uma... Então, esses são exemplos de metameria. Certo? São exemplos de metameria ou isomeria de compensação. Com isso, a gente termina a parte de isomeria esqueletal. Aliás, com isso a gente termina a parte de isomeria plana, certo? Com todos esses isômeros que a gente viu nesse vídeo e no vídeo anterior, porque eu vou pausar agora esse vídeo. Então, nesse vídeo e no vídeo anterior, todos esses exemplos que a gente viu são grupos que pertencem à isomeria plana, são grupos que pertencem à isomeria constitucional. A gente viu todos eles nesse vídeo e no vídeo anterior. No próximo vídeo a gente vai começar a isomeria configuracional. Tá? No próximo vídeo a gente vai começar a isomeria configuracional geométrica. Beleza? No próximo vídeo. Então, valeu.